A palavra é Jesus Cristo. Hoje celebramos o sexto domingo do tempo comum, a 15 de fevereiro de 2026. E toda a nossa comunidade quer ouvir o nosso amado Senhor. Portanto, vamos ouvir a palavra de Deus, que tem na introdução, na Santa Missa, aquela oração que recolhe nossas intenções e que com ela, na igreja inteira, dizemos hoje: ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro do Eclesiástico no capítulo 15, versículos 16 a 21. O salmo responsorial será o Salmo 118, com 4 estrofes, tendo entre elas o refrão: Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 6 a 10. E o Evangelho é o de Mateus, no capítulo 5, versículos de 17 a 37. Cresce nossa família de missionários virtuais e na mídia, nas redes sociais, realizando o desejo de Jesus, para que a palavra de Deus seja ouvida, praticada, compartilhada, comentada, que todos nós gostemos da palavra de Deus e agreguemos mais irmãos e irmãs ainda a esta obra evangelizadora. Por isso agradecemos a todos os que têm apoiado e assim nós teremos uma expansão cada vez maior do nosso serviço evangelizador. Bem-vindo ao Clube dos Missionários Digitais. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Eu te desejo bom domingo. Leitura do livro do Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor, graças a Deus. A sabedoria do Senhor é imensa. Nós temos, entre a primeira e a segunda leitura da Santa Missa deste domingo, 7 vezes o uso deste termo, sabedoria. A sabedoria é o próprio Filho de Deus, mas é também dom do Espírito Santo. Ela vem de saber, de sabor, de sabedoria, daquela sapiência inteligente que tudo penetra, tudo vê continuamente, como o próprio Deus faz, e nos permite também analisar todas as coisas para fazer escolhas sapientes, sábias escolhas. Por isso, o autor do livro do Eclesiástico diz que quem observar os mandamentos com sabedoria terá a sua vida protegida, prolongada, eternizada, porque a vida é feita de escolhas
que aqui vêm simbolizadas por alguns elementos antagônicos entre si. Ao menos 3 pares de elementos: o fogo e a água, a vida e a morte, o bem e o mal. Cada um então vai receber, vai ter aquilo que preferir, aquilo que escolher. Uma expressão bastante aparentemente tola, mas carregada da sabedoria da vida. Ou seja, cada um tem aquilo que escolhe. E nossa vida todo dia é desafiada às escolhas. Qual escolha fazer? A melhor. De que forma fazer a melhor escolha? Observando os mandamentos do Senhor, guiando-se por um parâmetro seguro, não deixando a vida me levar, mas levando nós mesmos a vida que Deus nos deu com responsabilidade, segurança, porque as consequências das escolhas nos sobrevêm. Porque Deus não mandou ninguém pecar, nem errar, nem agir como ímpio, diz o autor do livro do Eclesiástico. Portanto, nos deu livre-arbítrio, nos deu a liberdade como uma responsabilidade. Deu-nos inteligência para o uso da liberdade em vista de escolhas sábias para tirar bom proveito e viver com alegria. Estamos no fim de semana da festa popular, uma das mais raras, disse Dom Helder, para um povo que vive de modo muito sofrido. Apesar de todo o aspecto teatral do carnaval, sobretudo onde se apresenta com os foliões, os blocos, as escolas de samba, as fantasias, todas as maneiras culturais diversificadas de celebrar o carnaval neste fim de semana, país afora, mundo afora, nós temos uma realidade muito dura de vida todo dia, de carga tributária violenta, esmagante, de violências, de inseguranças, de empobrecimentos, de doenças, de falta de acessos, de oportunidades, de recursos desviados. E enquanto o povo brinca, até parece que é ocasião propícia para as autoridades aprovarem leis completamente contrárias ao bem das pessoas. Cargas tributárias maiores ainda, como também outros tipos de manobras que, enquanto o povo brinca, os maus trabalham e arquitetam a infelicidade uns dos outros. Nosso Senhor não está de acordo com isso não, mas também não está em desacordo de que o povo brinque. Tenha alegria. Há quem condene o carnaval. Mas por que fazer isso? Por que não se condenam também as outras expressões das brincadeiras e das alegrias culturais de toda a humanidade? Por que esta rivalidade ao carnaval? Se antigamente esta festa já começou em ambiente cristão, católico, vão-se as carnes, porque na quarta-feira da semana que vem iniciaremos o tempo da Quaresma e por 40 dias não se comia mais carne. Embora hoje só sejamos obrigados canonicamente à abstinência de carne em 2 dias da Quaresma, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, apesar de que São Paulo VI convocou toda a igreja para uma vida penitencial toda quarta e toda sexta, com jejum e abstinência voluntária, não somente de carne, mas também de outros vícios e quaisquer outros males. O carnaval não é ruim em si, não. Eu tenho boas memórias da minha infância do carnaval na minha cidade. E como era bonito, como era puro, como era gostoso. Eu dancei e gosto de dançar. Acho lindo o samba. Toda a arte do samba é linda, desde a confecção da letra, os enredos, os instrumentos, as baterias, a própria dança em si, os malabarismos que se faz com o corpo numa demonstração de uma leveza
e irreverência maravilhosas. Que maldade tem nisso? A maldade está mesmo dentro de nós. É evidente que quanto mais sensualismo, mais apelos, isso apenas nodoa uma festa que deveria ter muitos elogios. E tem. Na boa consciência, tudo fica belo. Quando tem maldade, tudo se destempera e perde a sua vida. Que Deus abençoe nosso carnaval, nossas alegrias, para que, livres dos excessos humanos, das extravagâncias nocivas, nós possamos fazer uma bela festa de família. Que se descanse neste fim de semana, que se divirta, que se dance, que se namore, que tudo seja bem feito. Deus abençoe a todos nós neste fim de semana de festa popular, para que nenhum farisaísmo, nenhum moralismo nos impeça de sermos alegres. A alegria é sinal do reino de Deus. A todos bom domingo e que a graça da boa música católica nos incentive à alegria sadia e à partilha de um bom sorriso que sempre faz bem. Bom domingo, boa música católica para todos agora e até logo. Quando um som bonito começa a chamar, meu coração aprende a dançar. Não é só alegria nem empolgação, é coisa do alto, é Deus em ação. É vento que sopra onde quer passar, é chama que aquece sem me queimar. Quando ele chega muda a direção, faz do nosso passo uma linda oração. Vem o vento, vem o fogo renovar o coração. Vem o fogo renovar o coração. O Espírito é a força da celebração. Vem o vento, vem o fogo, pode entrar, pode ficar. É o Espírito Santo que nos faz cantar. A palavra é Jesus Cristo. Rezemos com o salmista, no Salmo 118. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Primeira estrofe. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Refrão: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Segunda estrofe. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Refrão: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Terceira estrofe. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor.
Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Refrão: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Quarta estrofe: ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Refrão: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. A palavra de Javé na história da salvação do povo de Israel, desde a sua libertação da escravidão egípcia, se constitui o elemento fundamental da identidade deste povo de quem nós herdamos a fé. A fé abraâmica, a fé mosaica, a fé davídica, a fé dos profetas que convidaram a todos à fidelidade à lei, a fé em Jesus Cristo, para o qual todo o Antigo Testamento apontou, protendeu e do qual todo o Novo Testamento e a Igreja de Jesus Cristo deriva e protende escatologicamente para a conclusão gloriosa do reino de Deus no dia final, na parousia, quando de sua volta definitiva. Há um arco histórico existencial que está todo marcado pela palavra de Deus. A própria oração de Israel mais frequente é o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um ouvir a Deus que nos chama a tê-lo como único, e para ouvir a sua palavra e pô-la em prática. A palavra de Deus então se tornou legislação que orienta a vida e torna o povo de Israel um povo sábio, um povo de santos, porque santa é a palavra do sábio. O sábio tem na boca palavras de Deus, e o próprio Deus tem palavra de sabedoria, palavra de vida eterna. Ora, nós estamos então no contexto da mais bela oração de Israel, a salmodia. A salmodia vem exatamente da resposta de quem se sentiu amado e chamado. Deus nos amou, nos chamou, nos enviou, nos vocacionou, nos comissionou e nos deu tarefas para deixar o mundo melhor, para fazer na terra algo parecido com o céu, assim na terra como no céu, até que o reinado de Deus se instaure e a tudo alcance. Há uma felicidade, então, jazente, subjazente na palavra, embutida. Quem cumprir a palavra, quem viver sem pecado em seu caminho, quem não romper, porque o pecado quer dizer ruptura, quem não romper com a palavra de Deus vai ser feliz. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que vai progredindo, com o verbo progredir no gerúndio, em movimento, terminando em NDO, progredindo. Ou seja, aqui e acolá vai cair, vai errar, vai romper, mas importa reconciliar-se. Daqui a pouco ouviremos no Evangelho o primeiro destes mandamentos de Jesus. 4 ensinamentos e mandamentos ele dá no Evangelho de hoje. Nesta sua nova lei, nessa sua interpretação, nesse seu jeito de interpretar a lei de Moisés. Foi dito, porém eu vos digo. O primeiro destes porém de Jesus é: reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com Deus, converte-te. E então tua vida vai progredindo na palavra de Deus. Esse é o caminho, essa é a catequese, esse é o querigma, esse é o anúncio, esse é o ensino da igreja.
Esta é a razão deste nosso programa. Essa é a nossa alegria, que serve para os outros e para mim, antes para mim e depois para os outros. Serve para todos nós. Não tenha medo. Ainda que você caia, lembre-se, o Senhor está diante de nós, como Pai, amigo, amante. Nós somos seus amados. Portanto, é feliz quem observa seus preceitos e de todo o coração o procura. Aqui, o salmista no Salmo 118, e o Salmo 118 é o que empolgadamente canta em verso e prosa a palavra de Deus, a exuberância da lei de Deus, os compromissos do crente com a lei de Deus. O maior salmo que a Bíblia tem na sua salmodia é exatamente o Salmo 118, 119. Porque aí está contida toda a expressão máxime do desejo de ouvir e pôr em prática os mandamentos da lei de Deus. O salmista continua: Senhor, Tu nos deste os Teus mandamentos para que fossem observados fielmente por nós. Tomara, oxalá, a minha vida seja firme neste cumprimento da Tua lei. Olha aqui, sempre mais, como numa borbulha interminável, a alma humana, neste salmo, responde e corresponde, faz-se propósitos, recomeça alegremente, de modo completamente obstinado. Quer viver segundo a lei, quer cumpri-la. São Paulo dirá na carta aos Romanos: a caridade é a plenitude da lei e, portanto, quem quer viver segundo a lei quer amar, não quer odiar, não quer ofender, não quer esmagar o outro, não quer desrespeitar o outro, não quer surrupiar nada de ninguém, não quer explorar o outro, não quer abusar de ninguém. A caridade leva à construção. Primeira carta aos Coríntios 13, de 1 a 13, ali está a maravilhosa expressão de Paulo sobre a caridade no hino, numa hinodia. Como também o próprio Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, de 3 a 21, é um hino de tarefas práticas para colocar a palavra de Deus em vida, em amor. Mas também carta aos Colossenses 3, de 1 a 17, e assim vai, as parênteses do final de cada carta. Uma maravilha! Não falta luz, não falta sabedoria, não faltam indicações, não faltam aulas. A própria palavra de Deus é uma escola. É uma escola. E assim o salmista termina dizendo: ensinai-me a viver os vossos preceitos. Eu quero guardá-los fielmente até o fim. Me dê, meu Deus, sabedoria. Eu vou cumprir a vossa lei. De todo o coração eu a guardarei. Que lindo, não é? Aproveite, reze com o salmista no Salmo 118, com esta alegria de falar com Deus de modo confiante, entregue e seguro de que na sua lei está a alegria da nossa vida. Boa música católica vem aí. Bom programa para todos e feliz domingo de carnaval, feliz sexto domingo do tempo comum. Vamos à Santa Missa, depois vamos para a praça, vamos brincar, vamos comer, beber, dançar. Vamos, a alegria do Senhor é a nossa força. Bom domingo e até daqui a pouco. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem
homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade, vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos agora a segunda leitura da Santa Missa deste sexto domingo do tempo comum. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria. Não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos no contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma carta escrita em conjunto de tensões, de dificuldades que a comunidade atravessa, de uma primeira etapa de identificação com o evangelho que recebe. Tudo está difícil em Corinto. O próprio entorno
a cosmovisão, as ideologias, a própria vida da cidade de Corinto, que agora está sendo reproduzida de alguma maneira dentro da comunidade por membros da própria comunidade. E estão denunciados porque a maneira de viver do Evangelho não se coaduna com a maneira de viver a moda de Corinto, como todos sabiam que era algo bastante nocivo ao bem, à boa moral, aos bons costumes. É preciso então ter sabedoria para viver. E aqui no texto que acabamos de ouvir, por 6 vezes comparece a palavra sabedoria. Há uma sabedoria, uma sofia, palavra usada na semântica filosófica das escolas clássicas de filosofia da época, era essa, o mundo de Sofia. Há uma sofia, então, dentro de um concebimento do mundo, da realidade, e há uma sabedoria, uma outra sofia, que não vem daí. Enquanto os poderosos deste mundo não conheceram esta sabedoria divina, a comunidade então está falando sim desta misteriosa sabedoria de Deus, que não vem do baixo, vem do alto, vem de Deus que desde toda a eternidade predestinou para a nossa glória. É uma sabedoria que salva, que glorifica, que faz bem. Não é uma espertalice, não é um puro conhecimento gnóstico, não é um grupo de palavras, de explicações noéticas, racionais, éticas, legísticas. Não se trata de uma literatura ou de uma livraria, de uma academia. Se trata de outra coisa, do dom do Espírito. Uma sabedoria que o próprio Espírito revela àqueles que procuram a Deus. A nós, Deus revelou este mistério através do Espírito Santo. Ele preparou para os que o amam algo jamais visto nem ouvido, inaudito. Se esta sabedoria tivesse sido mesmo conhecida, procurada, não teriam crucificado Jesus Cristo? Teriam-no reconhecido como Filho de Deus, como a sabedoria em si? Mas faltou essa sabedoria. Pensavam que a sabedoria era uma, e no entanto era outra. Pensavam com a que tinham anular a sabedoria divina, e no entanto não conseguiram, sucumbiram. Nós precisamos então pedir a Deus o dom desta sabedoria excelente, a sabedoria que é o Filho de Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria que salva. Você se considera sábio? Tem estima pela sabedoria? Por qual? Normalmente se confunde sabedoria com gente sabida, estudada, que tem um cabedal de conhecimentos científicos, tecnológicos, artísticos, livrescos, gente que fala bem, que tem uma oratória muito arrumada, agradável, rica, de vocábulos, de léxico. Mas essa não é a sabedoria. A sabedoria bíblica, a sabedoria neotestamentária, esta de que Paulo fala aos cristãos de Corinto, é algo que não é produzido pela genialidade humana. A genialidade humana, que é dom de Deus também, sim, é capaz de produção, mas de uma produção que já é forrada, calçada pela sabedoria que vem de Deus. E quando o é, aí faz maravilhas. As coisas maravilhosas que temos hoje, elas são fruto da genialidade movida pela sabedoria divina, para fazer o bem aos outros. Mas também há um mau uso da sabedoria ou do produto das habilidades que a sabedoria desperta em nós, que produzem o mal. O armamentismo bélico das guerras, as ideologias que utilizam inclusive instrumentais, ferramentárias hoje potentíssimas como a inteligência artificial, os algoritmos, a própria internet, as plataformas digitais usadas para promover
todo tipo de maldade, ganância, domínio, exploração, dinheiro, poder, fama, drogas, guerrilhas, disputas, facções, comandos. Tudo isso, sim, tem um produto de sabedoria nisso, mas não para o bem. Para o que você usa a sabedoria que tem e aquela adquirida com a sabedoria que Deus lhe deu? Ninguém vem a este mundo sem uma certa sabedoria, sem uma hipoteca de sabedoria, uma carga de sabedoria. Você tem sim uma Sofia, você é amigo de Sofia, você é sim filósofo. E a tua sabedoria deve vir do alto, de Deus, e você deve usá-la. Portanto, uma teosofia, uma sabedoria de Deus, para que a tua fé seja habilidosa na prática, na praxis. Sabedoria não é para a gente brilhar em livros de recorde ou de Guinness. Não. A sabedoria é para fazer gente santa, grande, bonita, serviçal na comunidade. Gente discreta e proativa. Gente que se antecipa até aos problemas. Gente que sai. É uma igreja em saída. Irmãos e irmãs sábios, sábias, são aqueles que amam. E porque amam, o Espírito que lhes alimenta e retroalimenta a sabedoria o tempo todo dentro de si, os empurra. Caritas Christi urget nos, dirá São Paulo na segunda carta aos Coríntios. A caridade de Cristo nos empurra, nos compele a sair de nós mesmos, a sair do nosso mundinho, da nossa zona de conforto, a ir ao encontro do outro, a ouvi-lo, a respeitá-lo, a ajudá-lo, a perguntar em que posso ajudar, a sentir-se útil. É desta sabedoria que o nosso tempo precisa. Estes sabichões e sabichonas que o mundo tem agora não fazem bem, não usam bem a sabedoria que ganharam de Deus e, no entanto, a ganharam. Deus não deixou ninguém sem sabedoria, Ele é justo. E, no entanto, é necessário que a gente saiba usar o que ganhou para fazer o bem aos outros. Nossa vida é curta. Hoje, aproveite seu tempo, faça o bem. Bom fim de semana, bom carnaval, dance bem, cante bem, coma bem, se divirta bem, beba bem, alegre-se bem, faça o bem. Isso é viver com sabedoria. Um abraço, boa festa, bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus. O quê? Bom é louvar, canta daí, hein? Eu quero ver você participando comigo. E bom é louvar, bom é louvar. A gente faz assim, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E quando ele vem, 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 o Espírito fica aqui. Quando ele vem, 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 ele nos enche de alegria, amor e paz. E quando ele vem, 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 o teu Espírito fica aqui, nos enchendo de alegria, amor e paz. Bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, assim, ó, e joinha, joinha, jo, jo, bom é louvar, joinha, joinha, jo, jo, bom é louvar, bom é louvar. Como é bom, Senhor, acreditar na tua providência, acreditar que o Senhor está cuidando de tudo, na tua bondade, na tua fidelidade.
Bom é louvar o nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar. Ratatatata, bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E quando ele vem, 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 teu Espírito fica aqui. Quando ele vem, 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 ele nos enche de alegria, amor e paz. E mais, mais, amor e paz. Bom é louvar o nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar. Que coisa linda! Essa galera tá sorrindo? Cadê o sorriso no rosto? E bom é louvar o nosso Deus. Que maravilha! Esse povo que em Deus acredita. Vamos terminar? No sapatinho, vem lá! A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 6º domingo do tempo comum. E com ele nós ouviremos o Evangelho de Mateus no capítulo 5, versículos 17 a 37. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.
Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um texto longo, o escolhido para este sexto domingo do tempo comum, que sintoniza e sintetiza também a grandeza do ensinamento da liturgia da palavra deste domingo para nós. Jesus aqui dá continuidade ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus, portanto a sua catequese no Sermão da Montanha, falando da lei. Havia uma acusação aos cristãos de época. Quem não era cristão, quem era judeu, acusava os cristãos de que eles eram transgressores e que o transgressor mor era Jesus. Jesus tinha ensinado isso para essa comunidade de judeus transgressores que abandonaram a lei de Deus e agora vivem na transgressão, não cumprem os preceitos da lei. Jesus, então, para Mateus, tem que corrigir isso. Ele não somente diz que não veio para abolir a lei, mas para lhe dar pleno cumprimento, como ele mesmo toma e usa a autoridade que o Pai lhe deu para corrigir os abusos que foram praticados a respeito do rigor da lei no passado. E adverte que quem pôr em prática, ensinar e pôr em prática esta lei, vai entrar no reino dos céus como uma pessoa grande, mas quem desobedecer e ensinar a desobedecer a lei, vai ser considerado menor no reino dos céus. Não é na comunidade que isso vai se dar. Poderá até acontecer, mas Jesus já está advertindo a todos, para quem está dentro e para quem está fora dela. Porque dentro do judaísmo tem pessoas que se dizem justas, que praticam a justiça da lei. São os fariseus, mas para Jesus a comunidade dele deve ter uma justiça ulterior, muito maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Enquanto eles dizem e não fazem, na nossa comunidade cristã tem que ter dito e feito, como o próprio Jesus o fez. Jesus é o dito e feito do Pai. Jesus é coerente e quer que todos nós o sejamos também. E então aqui vem os mandamentos comentados por Jesus. E temos aqui pelo menos 5 ensinamentos a considerar. O primeiro, foi dito: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal, dizia na lei de Moisés. Mas Jesus diz: eu, porém, vos digo. Quem se encolerizar contra o seu irmão, chamá-lo de patife, de tolo, vai condenado. O pecado começa de dentro.
A morte não é a morte física, é uma morte moral, espiritual, intencional, que parte de dentro do coração, não de exterioridades. Talvez a morte se finalize com a agressão física, mas ela já começa muito antes. Portanto, esse princípio vital da preservação da vida, da boa fama do outro, do bom nome, há de orientar inclusive a própria liturgia, a celebração da fé. Não combinam, por exemplo, a liturgia e o ódio. Não combina a liturgia com uma vida que abusa do outro. Por isso é necessário reconciliar-se. É o primeiro mandamento, reconciliar-se. Reconciliar-se com o irmão e até com o inimigo. Porque senão não tem sentido uma vida que é casa do ódio, instrumento de violência. Não, vai ser jogado na prisão, vai ser condenado quem não se reconciliar. Primeiro mandamento. Segundo, não cometerás adultério. O adultério é um abuso, é um desrespeito, uma infidelidade, uma violência, um desrespeito ao irmão, porque tudo tem a ver com o irmão, com a irmã, com o outro dentro da comunidade. Ora, o adultério dentro do ambiente mosaico era compreendido apenas como uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Não, para Jesus, esta relação começa muito antes. Começa com o olhar e o desejo de possuí-la sexualmente. É ali que começa o adultério, muito antes. Portanto, a conversão tem que ser primária, interior, para depois evitar o ato externo do adultério. Por isso é que se tem também uma ética, uma disciplina a adotar. Olho, mão, pé, tudo aquilo que leva a gente a pecar, a abusar dos outros, deve ser disciplinado. E se for ruim, até cortado. Cortar os costumes, cortar os desejos, disciplinar-se, a ascese. É o que falta no nosso tempo de hoje. A ascese. Está todo mundo decaído, decadente. Uma moral da decadência que nós estamos respirando, da licenciosidade, do permissivismo. A gente se permite tudo, portanto permite também matar o outro, prejudicar o outro. É isso que Jesus quer dizer então neste segundo mandamento. No terceiro, quem se divorcia de sua mulher, dizia a lei, dê a ela uma certidão de divórcio. Está resolvido? Resolvido nada. Isso é uma injustiça. Jesus diz, eu, porém, vos digo, aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, que não estavam unidos regularmente, pode deixá-la, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. Ou seja, para Jesus, zero chance de adultério, zero chance de divórcio, zero. Não é. Portanto, o namoro deve ser uma coisa séria, gente. Não é uma brincadeira, não é um conhecimento de praça, ou de uma relação sexual, ou de uma decisão que nasce do nada e amanhã se fragiliza e se abandona. Terceiro mandamento, a respeito do adultério e do divórcio. Quarto e último mandamento neste trecho de hoje, foi dito aos antigos, não jurarás. Falso. Ora, aqui se trata da seriedade do valor do cumprimento da palavra dada, das mentiras, dos juízos precipitados, daquilo que atualmente perdeu o valor, o parlamento, a palavra. A palavra é Jesus Cristo. E a nossa? É uma balela? Uma conversa fiada? Desacreditada? Cadê a nossa credibilidade? Está no nosso sim que é sim e no nosso não que é não. O resto vem do maligno enganador, mentiroso, pai da mentira. Quantos ensinamentos hoje no Evangelho, não é? É pequeno o espaço de uma homilia para fazer um aprofundamento hermenêutico profundo, abrangente e útil para todos deste trecho do Evangelho que ouvimos hoje. Nós desejamos a todos um domingo, além de alegria do Carnaval,
também um tempo de recolhimento e de escuta da palavra para pô-la em prática. Com sabedoria. Sim, viver com sabedoria significa amar. E o amor não faz mal a ninguém. Que o Senhor te guie, seu Espírito te inspire, te revele. A Virgem Maria te dê o exemplo. Jesus seja o nosso modelo. Nossa comunidade tem santos no meio de nós. Vamos fazer melhor que eles ainda. Amemos, e então seremos livres, leves e limpos. Bom domingo, feliz carnaval para todos. Vem aí a quaresma na próxima quarta-feira com o dia de jejum e abstinência de carne para quem tem completos de 14 a 60 anos. E antes e depois desta idade é voluntário, mas não é obrigatório canonicamente. O jejum deve ser a redução do café e do jantar, sem merendas e com o almoço completo, e tomar água durante o dia. A abstinência deve ser de carne mesmo, para que a gente coma outras coisas e não as carnes. Feliz Carnevales, bom carnaval para todos, bom domingo. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos dançar o homenzinho torto. Primeiro, todo mundo pra direita. Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. A sua vida era toda torta e seu caminho era todo torto. Mas onde o homenzinho torto Jesus ele encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Agora todo mundo para a esquerda. Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. A sua vida era toda torta e seu caminho era todo torto. Mas onde o homenzinho torto Jesus ele encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Para frente tem que tocar com as duas mãozinhas no chão. Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. A sua vida era toda torta e seu caminho era todo torto. Mas onde o homenzinho torto Jesus ele encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Para trás, balance os ombrinhos. Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. A sua vida era toda torta e seu caminho era todo torto. Mas onde o homenzinho torto Jesus ele encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Para a direita, esquerda, frente e trás. Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. A sua vida era toda torta e seu caminho era todo torto. Mas onde o homenzinho torto Jesus ele encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Para terminar, todos os gestos juntos. Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. A sua vida era toda torta e seu caminho era todo torto. Mas onde o homenzinho torto Jesus ele encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou.